traz nesta quinta-feira. Lula vence todos os adversários em eventual segundo turno de 2026, aponta a pesquisa Quest. As diferenças diminuem. Vamos ver aí, olha só, a pesquisa Quest, essa ficha técnica, 2 pontos entre 6 e 9 de novembro, os recortes principais do segundo turno eventual. Olha os números como estão. A margem de erro, lembrando, de 3%, não é isso? Volta lá na margem de erro só para eu certificar. 2 pontos, 2. Vamos lá então, olha só. A primeira disputa seria entre Lula e Bolsonaro, Ari. Lula, 42% das intenções de voto e Bolsonaro, 39%. Ou seja, um empate na margem de erro, correto? Se o Lula cai 2 e Bolsonaro sobe 2, não é verdade? Sim. É isso. Empate na margem, no limite da margem de erro. Agora vamos ver outro embate. Dessa vez, Lula e Tarcísio, Ari. Lula, 41% e o governador de São Paulo, 36%. Aí fora da margem de erro, Lula na frente. Mais um para disputar em eventual segundo Ciro Gomes. Lula, 38%, Ciro Gomes, 33%. Também 5 pontos acima da margem de erro. Agora a disputa se daria entre Lula e Michele Bolsonaro. Lula, 44%, Michele, 35%. Outro pretendente, Ratinho Júnior, governador do Paraná. Lula, 40%, Ratinho Júnior, 35%. Olha aí também 5 pontos de diferença. São esses, não é, Nájila, que separamos? Sim, esses são os recortes. E antes dos comentários de vocês, veja como é a política hoje no Brasil. É até o comentário meu que está nos shorts do YouTube. Sim. O Lula, 7, o que é maior? Vamos lá, nós vamos interagir. Por favor, Denis Constantino, me ajude. O que é maior, 7 ou 1? 7. E de 7-1 nós temos trauma, viu? Mas na política não é bem assim. Olha só, da última pesquisa feita até agora, o Lula trouxe 7 excelentes notícias para o povo brasileiro. Conquistas. O dólar, o mais baixo do ano. A Bolsa de Valores, recorde da Bolsa de Valores. O desemprego mais baixo da história. A inflação, a menor da gestão dele. O salário mínimo, o maior poder de compra. O imposto de renda aprovado até R$5 mil isenção. E a COP, que todo mundo dizia que ia ser um desastre em Belém, está aí terminando com êxito. 7, né? 7 boas notícias que o Lula trouxe. Mas aí o Lula só... A ação ruim do Lula você não tem, mas tem uma declaração onde ele condenou os 121 mortos no Rio de Janeiro. Chamou a ação de desastrada. Pronto. Essa fala dele eliminou as 7 benfeitorias. Veja, isso aqui eu não estou dizendo se isso é bom, se isso é ruim. Veja como é hoje que o eleitor se manifesta. E aí o Lula caiu 1 ponto na aprovação e subiu 1 ponto na desaprovação. Dito isso, eu quero ouvi-los. Começo com você, meu farol. Olha, essa volatilidade das intenções de voto que mostravam há alguns meses antes do ataque à soberania brasileira orquestrado pela família Bolsonaro, Lula estava muito ruim, inclusive com a reeleição ameaçada. Depois, diante de reiterados presentes em bandejas de prata dados por Eduardo Bolsonaro ao governo Lula, ele cresceu bastante. E agora está variando um pouco, né? Uma variação muito pequena, dentro da margem de erro. Essa volatilidade, ela é explicada pela ideologização nunca antes vista na história desse país. Tudo agora é decidido com o coração, não mais com a razão. Eu
esperando um deslize, se tudo estiver perfeitinho, mas houver um pequeno deslize, opa, olha aí, eu não falei. Então, assim, esse voto mais ideologizado, mais emocionalmente definido, menos racionalmente definido, colocam os políticos sempre aí nessa gangorra, não podendo falhar em nem 1 milímetro, porque aí o custo eleitoral é muito alto. Denis. Olha, Amadeu, 2 pontos importantes nessa pesquisa. A primeira que me impressionou, ela, claro, reflete o momento, e o momento não é bom para o governo Lula por conta dessa crise na segurança pública, isso é uma realidade, e principalmente diante não só das falas do atual presidente, como também das falas dos seus ministros, como a própria Gleice Hoffmann, que acabou se embolando em muitas coisas aí quando foi se falar sobre aquela operação do Rio de Janeiro. E a outra, Amadeu, principalmente a primeira pesquisa, que mostra aí o empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Porque o Bolsonaro já está em prisão domiciliar há um bom tempo, não pode ter manifestação nas redes sociais, inclusive teve até um ganho de seguidores aí recente, mesmo não tendo a movimentação na conta, e ainda assim a gente percebe que Bolsonaro ele permanece com muita força política dentro desse cenário. Franci? Olha, Amadeu, nós estamos falando de um país extremamente dividido. Então, independente de quem venha do outro lado, aquele que for abençoado por Jair Bolsonaro na eleição do ano que vem vai polarizar com o presidente Lula. Nesse âmbito das paixões políticas, do sentimento por um candidato, por um político, que o Ari bem explanou, a razão não conta. Então, não adianta dados econômicos, melhorias, porque o que vai contar ali na hora da urna é a simpatia ou antipatia por um ou outro político. Estamos falando de 2 políticos que têm uma grande popularidade no seu nicho, Lula e Jair Bolsonaro. O Denis citou o Jair Bolsonaro aparecendo bem nas pesquisas, mesmo em prisão domiciliar. O Lula, quando estava preso, também era colocado nas pesquisas de intenção de voto e na maioria delas liderava, tanto que o PT chegou a lançá-lo ali na eleição de 2018. Então, isso diz muito sobre o Brasil que a gente vive atualmente, em que há uma divisão clara e vai ficar sempre aí nessa polarização, nessa divisão de votos. Fecha para mim, por favor. Polarização forte, mas tem um fator que favorece o atual presidente da República, que é um grupo que tem um candidato definido. Lula é pré-candidato à reeleição e isso é ponto pacificado. Já no outro campo político, à direita, não há definição. E me impressiona essa aceitação ainda do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está inelegível. Ainda é mencionado pelo eleitorado, mesmo estando inelegível. É como se as pessoas não tivessem entendido ou absorvido esse fato. E aí é preciso ainda trabalhar com muita seriedade. Quem vai entrar nessa disputa tem que ter muito pé no chão, porque o imprevisível aí pode acontecer. Tem uma coisa, atenção para a direita. A direita tem que estar atenta nessa pesquisa Quest. Qual é a diferença do Lula por Tarcísio? São quantos pontos? 5. Qual é a diferença do Lula por Ratinho? São quantos pontos? 5. Tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez quem é o candidato. O que vale é o cara ter, primeiro de tudo, apontado pelo Bolsonaro. Primeiro de tudo. E o resto vem por gravidade, é o anti-Lula. Não interessa se o cara é o Tarcísio ou o Ratinho, até o Zema. Até o Zema a diferença é pouca. Até o Caiado do França. Não interessa, doutor. No nível de polarização, não interessa quem é o nome. O limite aí é desses 4 pontos, 5 pontos aí de distância que existe hoje, mas a pesquisa é retrato do momento. Falo para vocês do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Lá você encontra todas as vacinas que